pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos na nossa série Lugares Incríveis. Pegue a sua mochila e venha explorar cada um desses lugares comigo. Estou te esperando. Olá! Que tal a gente fazer uma viagem no tempo hoje? Vamos juntos conhecer a história de um muro que não era de um castelo, não. Era um muro que dividia uma cidade inteira bem no meio. Essa é a incrível história do Muro de Berlim. E vamos descobrir como a união das pessoas conseguiu derrubar ele. Imaginem só, acordar um dia e dar de cara com um paredão gigante passando no meio da sua rua, separando tudo. Parece até história de filme, né? Mas olha, isso aconteceu de verdade. Vamos mergulhar nessa história para a gente entender direitinho como isso foi possível. Então, vamos lá. Tudo isso aconteceu numa cidade chamada Berlim, que fica lá na Alemanha há um bom tempo, no ano de 1961. De um dia para o outro, a cidade, puf, foi partida em duas. Para a gente entender direitinho, um tempo antes disso, teve uma guerra muito grande. E depois que a guerra acabou, o país da Alemanha foi dividido em duas partes. E Berlim, que era a capital, também foi dividida. Imagina, um lado era mais livre, sabe, as pessoas podiam escolher mais coisas, já o outro lado era bem mais controlado por um governo que decidia quase tudo por todo mundo. Tá, mas por que construir um muro? Qual a ideia de colocar uma barreira de concreto no meio de uma cidade cheia de gente, de casas, de vida? Então, é que os dois lados da cidade eram bem diferentes. De um lado, em Berlim Ocidental, as pessoas tinham mais liberdade, mais chances de fazer o que queriam. E por causa disso, muita gente que morava no outro lado, em Berlim Oriental, onde tudo era mais controlado, sonhava em se mudar para lá. E é aí que está o motivo. O governo do lado oriental não gostou nada dessa ideia das pessoas indo embora. Então, o que eles fizeram? Tomaram uma decisão super radical. Vamos construir um muro para ninguém mais conseguir sair. E o pior é que foi assim, ó, de repente. Numa noite, enquanto todo mundo dormia, no dia 13 de agosto de 1961, as pessoas acordaram e pronto, tinha cercas de arame farpado por toda parte. Com o tempo, essas cercas viraram muros bem altos, de concreto, com torres de vigia e guardas para ninguém mesmo conseguir passar. Nossa, isso foi muito triste. Foi de um dia para o outro, sabe? Imagina, alguém que foi trabalhar ou visitar um parente do outro lado da cidade, simplesmente não conseguiu mais voltar para casa. Famílias inteiras ficaram separadas por anos e anos. Tá, mas e aí? Como era a vida com esse muro gigante dividindo tudo? É o que a gente vai ver agora. Olha só esse número, 155 quilômetros. É muito grande, tipo uma viagem de carro bem longa. O muro não cortava só o meio da cidade, ele dava a volta em toda a parte ocidental de Berlim. E esse muro ficou lá por 28 anos, é quase 30 anos. Pensa só, uma geração inteira de crianças nasceu e cresceu vendo a cidade dividida por aquele paredão de concreto. Pois é, o muro virou o grande símbolo de uma época que a gente chama de Guerra Fria. Não era uma guerra de tiros e bombas, sabe? Era mais uma tensão, uma briga de ideias entre grupos de países que pensavam de jeitos bem diferentes sobre como governar as coisas. Mas mesmo com todo esse perigo, a vontade de ser livre era maior. Muita gente corajosa arriscou tudo para tentar escapar. Alguns chegaram a cavar túneis bem secretos por baixo do muro só para chegar do outro lado. E a criatividade das pessoas era uma coisa de louco. Teve gente que construiu balão de ar quente em casa para passar voando por cima do muro. Outros criaram esconderijos secretos nos carros para tentar atravessar a fronteira. Incrível, né? Mas calma aí, que essa história não termina triste não. Agora vem a parte mais legal de todas, a parte em que o muro finalmente caiu. Depois de muitos e muitos anos, as pessoas começaram a protestar, pedindo pela união. Eram protestos pacíficos, sem briga. E deu certo. Em 1989, o governo anunciou: todo mundo podia atravessar a fronteira. Imagina a festa que foi. Todo mundo correu para o muro. Os guardas abriram os portões. Famílias e amigos que não se viam há décadas se abraçaram, chorando de alegria. E as pessoas, com martelos, com as próprias mãos, começaram a quebrar aquele muro. Foi um momento histórico. Puxa, que história, hein? Mas o que a gente pode aprender com tudo isso? Vamos pensar um pouquinho. Naquele momento, a queda do muro mostrou para o mundo inteiro que quando as pessoas se unem, elas são mais fortes do que qualquer muro que tente separar. Virou um grande símbolo de esperança e não demorou muito para a Alemanha voltar a ser um país só, unido de novo. Então, no fim das contas, a história do Muro de Berlim ensina pra gente umas coisas bem importantes, né? Que conversar
é sempre o melhor caminho, que a gente precisa buscar a paz, e que mesmo que as pessoas pensem diferente, a gente pode viver junto. E, o mais importante de tudo, que a nossa liberdade é uma coisa muito, muito preciosa. E para terminar, fica uma pergunta para a gente pensar. Se fosse possível voltar no tempo e estar lá, no dia em que o muro caiu, o que será que a gente faria num momento tão emocionante como aquele? Pensem um pouco, no meio de toda aquela alegria, da música, dos abraços, qual seria o sentimento? É um jeito legal da gente se conectar com essa história tão incrível de esperança e união. O mundo é cheio de histórias esperando para serem descobertas. Até a próxima aventura!